O encontro de Jesus com Nicodemos. Durante seu ministério terreno, Jesus foi seguido por milhares de pessoas. Multidões se sentavam para o ouvir ensinar e enchiam casas para aprenderem com sua sabedoria. Mas é fato que Jesus não teve apenas grandes encontros como esses. Podemos encontrar na Bíblia alguns momentos marcantes, mesmo que poucos, em que o Mestre dedicou sua total atenção a homens e mulheres específicos, quando pôde tratar de questões profundas que iam de encontro às necessidades deles. Estes encontros não apenas transformaram a vida das pessoas com quem ele conversou, mas nos abençoam ainda hoje, tantos e tantos séculos depois. Quem não gostaria de um momento a sós com Jesus, onde pudesse falar e ser ouvido, perguntar e receber clareza? Essa experiência maravilhosa foi vivida por Nicodemos, um homem que desejava entender mais sobre quem era esse Jesus. Nicodemos era um fariseu, mas não apenas isso. A Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus, o que significa que era membro do Sinédrio, a Suprema Corte Tribunal dos Judeus. Sabemos como os fariseus se opuseram muitas vezes a Jesus e ao seu ensino, mas Nicodemos era diferente. Talvez um de seus objetivos ao ir se encontrar com Jesus pessoalmente era justamente o de separar boatos de fatos. Este homem foi até Jesus durante a noite, e pode ser porque estava com medo de ser visto e também por saber que as conversas que os fariseus tinham com Jesus à luz do dia tendiam a ser ruins e não acabar muito bem. Contrariando tudo isso, Nicodemos vai mesmo assim, pois foi atraído pelo caráter de Jesus e pelos milagres que ele realizava. Este homem, de fato, queria aprender. Ele certamente já havia ouvido falar dos sinais que Jesus estava realizando, e muitos estavam crendo nele justamente por presenciarem tantas maravilhas. Nicodemos, sendo um judeu zeloso, sabia que ninguém poderia fazer aquelas coisas se não fosse pela parte de Deus, e é exatamente por isso que ele queria saber mais sobre o ensino desse Jesus. Jesus começa então falando sobre um tema que gerou muita estranheza. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas o que significava isso? Seria voltar ao ventre da mãe, mesmo sendo velho, e nascer novamente? A resposta é claramente não. O termo grego para de novo, usado pelo evangelista João, pode ter 3 significados: de cima, desde o princípio, ou o significado de novamente mesmo. Mas o que mais se encaixa no que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos é o de cima. O Senhor estava se referindo ao nascer do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava revelando a este estudioso da lei que, sem a implantação da vida do Espírito, não haveria salvação. O nascer da água pode ter 2 significados. Ou Jesus se referia ao batismo, que é acompanhado da confissão de fé em Cristo e do arrependimento, ou Jesus poderia estar se referindo à ação purificadora do Espírito Santo de Deus. Nicodemos estava ouvindo, talvez pela primeira vez, que o homem natural jamais poderá herdar a vida sobrenatural sem a conversão vinda por meio do Espírito Santo. Os fariseus eram homens zelosos, tementes a Deus e obedientes às leis de Moisés. Mas Nicodemos, assim como a maioria dos fariseus, vivia a religião e não a comunhão interior com Deus. Afinal, qual era o meio de receber esse novo nascimento e, como consequência dele, ver o reino de Deus recebendo a salvação? Jesus responde isso com uma referência a uma história bem antiga do povo de Israel.
algo que aconteceu antes que o povo tivesse juízes e reis, e antes mesmo que fossem exilados na Babilônia. Jesus se lembra da serpente de bronze feita por Moisés como ordenança do próprio Deus. Essa serpente foi erguida e colocada sobre uma haste e curou o povo das picadas que receberam de serpentes venenosas, serpentes essas que foram enviadas por Deus no meio do povo como forma de correção por suas ações rebeldes. Aquela serpente de bronze tipificava Cristo, e da mesma forma que olhar para aquela serpente era um ato de fé, assim devemos olhar para Jesus, pois quando alguém reconhece Jesus como sacrifício substituto, essa pessoa recebe a salvação celestial que só vem por meio dele. Há uma mudança de tom entre os versículos 14 e 16, o que pode sugerir que a partir do versículo 16 trata-se de um comentário de João, o próprio autor do Evangelho. Mas é claro que esse versículo não foi colocado aqui por coincidência. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A salvação e o reino viriam para o mundo todo, não apenas para os judeus. E Nicodemos, mesmo sendo um judeu devoto, não faria parte dele, a menos que nascesse de novo. As exigências para a entrada nesse reino não eram étnicas, como muitos pensavam, mas sim o arrependimento genuíno e um novo nascimento espiritual. Alguns descrevem Nicodemos como um crente secreto, que precisou de algum tempo para ir até Jesus. Não sabemos muito sobre ele, além do que já dissemos aqui, mas podemos declarar que ele saiu daquele encontro com Jesus como alguém transformado e com um novo entendimento a respeito de Deus e de si mesmo. Nicodemos aparece novamente quando o Sinédrio discutia maneiras de eliminar Jesus. Ele argumenta sobre a necessidade de ouvir um homem antes de o julgar, falando corajosamente em defesa de Cristo, e nessa manifestação podemos ver o início de sua mudança. Nicodemos ainda aparece uma última vez algum tempo depois, quando Jesus já havia sido crucificado. Ele acompanhou José de Arimateia para pedir o corpo de Jesus a Pilatos e cuidar de seu sepultamento de forma digna, conforme os costumes da época. Nicodemos foi um dos poucos líderes religiosos a crer em Jesus e ser atraído por seu caráter. Apesar do medo de ser exposto como um de seus seguidores que demonstrou quando foi se encontrar com Jesus durante a noite, podemos ver o crescimento constante deste homem à medida que suas atitudes em relação ao que cria iam sendo tomadas mais publicamente. A coragem de Nicodemos não surgiu do nada. Ele sabia que Jesus não era alguém que contava com o apoio dos fariseus, grupo do qual fazia parte. Ele sabia também que Jesus não era uma companhia desejada por muitos dos judeus, mas nada disso importava. Nicodemos teve um encontro com Jesus. Com a história de Nicodemos, vemos como Deus pode transformar mesmo a vida daquelas pessoas que julgamos impossível serem mudadas. Além disso, nessa conversa tão profunda, Jesus revela a Nicodemos coisas importantíssimas a respeito da salvação, que é acessível a todos por meio de Jesus, desde que se arrependam, creiam e nasçam de novo. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!